Faltam menos de 24 horas para sua prova do INSS 2022. E eu tenho certeza absoluta que nessa altura do campeonato, você já assistiu todas as super revisões de véspera aqui do YouTube, você já folheou seu material de revisão, você já trocou ideia com seus amiguinhos do WhatsApp, mas eu tenho certeza absoluta que o seu nível de ansiedade tá lá nas alturas. Sabe aquele gelo que dá no coração, né? Aquele medo que a gente sente de falar assim, ó: eu acho que eu não tô preparado pra essa prova não. E é por causa disso que eu tô gravando esse vídeo pra você. Porque hoje eu quero te passar 10 dicas poderosas pra você fazer a melhor prova da sua vida e ser aprovado nesse concurso do INSS. Então eu já vou pedir pra você pausar esse vídeo, ir lá pegar caneta e papel pra poder anotar essas 10 dicas, tá bom? São 10 passos que eu tenho certeza absoluta que se você aplicar eles amanhã na sua prova, com certeza absoluta você vai fazer a melhor prova da sua vida e consequentemente vai ser aprovado nesse concurso do INSS. Então, se o tema do vídeo te interessou, eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo e acionar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos. E se você achar que esse vídeo foi relevante para sua aprovação nesse concurso do INSS, eu vou pedir para você deixar o seu like e, claro, compartilhar em todas as suas redes sociais. Bem, então vamos lá, pessoal, sem perder muito tempo. A primeira dica que eu tenho para poder passar para você aplicar amanhã na sua prova do INSS é que você não tente aprender mais nenhuma matéria, nenhum assunto, por mais simples que seja, até o momento da sua prova. Esse é o tipo de erro mais comum entre os concurseiros. Eles querem encaixar novas disciplinas, novos assuntos, inclusive conteúdos muito complexos, faltando poucas horas ou até mesmo poucos minutos para a realização da prova. E eu vou te falar uma coisa, esse é o tipo de erro que pode custar a sua aprovação. Deixa eu te contar um segredo se ninguém te contou. Tudo que você deveria aprender durante a sua preparação, você já aprendeu. Se você tentar incluir novos conteúdos, por mais simples que seja ou por mais complexo que seja, nessa altura do campeonato, faltando aí 6, 7, 8 horas para sua prova, isso pode bugar a sua mente. Para essa altura do campeonato, você tem que impulsionar aquilo que você já sabe, ou até mesmo corrigir alguns assuntos que você já viu em um outro momento, né? Você já assistiu vídeo aula, você já fez questões, você já viu a parte teórica, só que você tá com pequenas dúvidas e você sabe que aquele assunto é muito relevante para sua prova. Então, esse tipo de conteúdo, sim, aí sim você tem que dar uma ênfase maior. Agora, você tentar incluir novas matérias, incluir novos assuntos, faltando poucos minutos ou poucas horas para sua prova, isso pode custar a sua aprovação. A segunda dica fundamental para você fazer uma excelente prova nesse domingo é que você chegue cedo no seu local de prova, faltando ali no mínimo de 2 a 3 horas para a abertura dos portões. Pode ter certeza absoluta que não vai custar nada para você dar uma olhadinha lá no Google Maps para ver se o seu local de prova tem fácil acesso, se a locomoção da sua casa até o local de prova vai ser de ônibus, vai ser de metrô, vai ser de trem, você vai de moto, vai de sair de carro, se vai ter estacionamento perto, qual que vai ser a previsão do tempo, se vai fazer sol, se vai fazer chuva, enfim, esses são os tipos de imprevistos que você tem que calcular, porque eu já vi muita gente perder a prova da sua vida porque não calculou os imprevistos que podiam acontecer no dia da sua prova. E eu falo isso pra você por experiência própria. Eu já perdi um concurso muito bom, que seria até mesmo o concurso dos meus sonhos, por causa de uma maratona, porque eu não calculei os imprevistos que eu poderia ter no momento da minha prova. Então, quando eu cheguei no local de prova, tava tendo uma maratona e eu não conseguia me locomover nas ruas, no bairro ali. Então, eu acabei perdendo a minha prova porque um dia anterior eu não fiz a questão de observar o tempo, se ia ter transporte público, se ia ter maratona, enfim. Então, é muito importante você calcular todos os imprevistos que podem acontecer no dia da sua prova. Eu conheci pessoalmente vários concurseiros que estavam prontinhos para ser aprovado e que não conseguiram chegar a tempo no local de prova. Quando você calcula, administra o seu tempo para chegar no momento certo na sua prova, você tá mais tranquilo, você tá mais relaxado. Então a minha dica para você é que chegue por volta de 2 a 3 horas de antecedência até o início da sua prova. A terceira dica é a seguinte: faça uma breve revisão dos principais pontos, dos principais tópicos mais importantes para sua prova do INSS. Eu sei que tem muita gente que condena você fazer uma revisão faltando poucos minutos ou até mesmo poucas horas para sua prova. Só que cientificamente isso não tem problema nenhum. Veja bem, o que você não pode fazer é estudar, incluir novas matérias, incluir novos assuntos, sabe? Ficar se desgastando ali tentando aprender algo que naquele momento não é para você aprender. Agora, você pegar os principais pontos, os pontos mais relevantes
relevantes para sua prova, não tem problema nenhum. Obviamente que esse material de revisão não pode ser videoaula, não pode ser livro, não pode ser PDF. Você não vai assistir trocentas videoaulas para fazer uma revisão de um conteúdo, ou ler, sei lá, 100, 200 páginas de PDF para poder revisar os principais tópicos para sua prova. O interessante é você pegar o seu próprio material, seja um resumo, seja um mapa mental, seja um flashcard, seja os seus grifamentos, seja a sua anotação, seja aquele material que você construiu no decorrer da sua preparação e que tem gatilhos mentais, ou seja, tem palavras-chave ali que são palavras essenciais para sua prova. Então esse tipo de material, que é o melhor material que você possa ter nessa reta final aí, faltando aí poucas horas para sua prova, é esse tipo de material que você tem que utilizar para fazer as suas revisões ativas. A quarta dica fundamental para você fazer uma excelente prova nesse próximo domingo é que quando você for começar a fazer a sua prova, você faça uma fotoleitura. É muito comum quando a gente vai iniciar a nossa prova, né, aquele momento ali que o fiscal fala assim, ó, pessoal, podem iniciar a prova, boa sorte a todos. A gente sai que nem um desesperado, né? Já vai pela questão 1, ou quem não quer começar pela matéria de português, vai fazendo as matérias ali que tem mais familiaridade, mais habilidade, enfim. A gente tem que fazer uma fotoleitura. O que seria fotoleitura? Você vai gastar uns 2 a 3 minutos apenas identificando, né, mostrando para o seu cérebro se tem gráficos, se tem fórmulas, se tem palavras em negritos, como que tá estruturado as disciplinas no decorrer da prova. Você vai dar uma olhada brevemente ali nos assuntos, né, escalonados, cobrados em cada matéria. Enfim, você vai aquecendo, né, o seu cérebro em relação a como está a estrutura da prova. Tem muita gente que despreza esse tipo de estratégia de fotoleitura, mas por experiência própria, e é aquilo que eu tenho passado para os meus alunos, antes de você começar a fazer sua prova, que nem um desesperado, que nem um doido assim, ó, faça uma fotoleitura. Gaste ali, não vai custar nada para você, 2 a 3 minutinhos para você mostrando pro seu cérebro como que tá sendo a estrutura da prova. Inclusive, ele já vai aquecendo as turbinas ali, ó, falando assim, tem que buscar informação aqui, tem que buscar informação ali. Você vai dando identificações, caminhos novos para ele, né, pro seu cérebro, que aquela prova vai ser um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil. E a quinta dica para você poder aplicar nessa prova do INSS é não começar pela questão número 1. Mas Eduardo, por que eu não posso começar pela questão 1? Não é que você não pode, você pode começar pela questão que você quiser. Só que se você não sabe, a questão número 1 é de língua portuguesa. E se você não tem habilidade, não tem familiaridade, se você não fez uma boa preparação dentro dessa disciplina, talvez não seja uma boa estratégia você começar a sua prova justamente por língua portuguesa. Só que com um detalhe bem importante: se você tem habilidade, se você tem familiaridade com a língua portuguesa, professor, eu gabaritava a língua portuguesa, inclusive eu dava aula de língua portuguesa, então você deve começar pela questão número 1. Eu estou falando aqui com um público de mais de 90% dos concurseiros que não gostam de português. Por que você acha que a banca organizadora, seja a Sebrasp, a VUNESP, FCC ou qualquer outra banca organizadora, eles já colocam um texto desse tamanho logo na questão 1? Porque eles já sabem que o brasileiro, ele não gosta de ler. Então eles querem, né, estrategicamente, que você já gaste todos os seus neurônios logo na questão número 1. E a Sebrasp, sabendo que a grande maioria dos concurseiros não gostam de leitura, obviamente que ela vai colocar logo um texto desse tamanho logo na questão número 1. Então não é uma forma tão estratégica assim para você que não teve uma ótima preparação de língua portuguesa começar pela questão número 1. Então qual que é a minha orientação para você? Comece por disciplinas que você tem habilidade. Professor, tem habilidade em raciocínio lógico. Então comece, né, pela matéria de raciocínio lógico. Professor, eu fui muito bem em Seguridade Social. Comece por Seguridade Social. É que tem muito concurseiro que acha, né, que quando abre a prova e vê a questão número 1, é obrigatoriamente necessário começar pela questão 1. E não é assim que se monta, né, uma estratégia de prova. Então só resumindo a ópera aqui. Se você em toda a sua preparação teve muita habilidade na disciplina de português, comece pela questão número 1. Agora, se você não foi tão bem assim, você não tem familiaridade, né, tanta familiaridade assim com a língua portuguesa, comece por disciplinas que você teve um melhor desempenho, né, a melhor eficiência durante toda a sua preparação. Esse tipo de estratégia, por mínimo que seja, pode ser um diferencial no decorrer da sua prova. A sexta dica é que você faça pausas programadas durante a sua prova. Esse também é um erro muito comum com a maioria dos concurseiros. Eles acham que, sentando a bundinha do começo ao fim, eles vão ter mais eficiência, mais produtividade durante a prova. Só que pode ser
Ao contrário, você pode prejudicar a sua produtividade, a sua eficiência, a sua eficácia na realização da sua prova. E por que eu tenho propriedade para falar isso para você? Dentro da neurociência, nós temos o pensamento focado e o pensamento difuso. O pensamento focado é aquele momento que você está 100% focado na realização da sua prova. Então você está gastando os seus neurônios, né? Tá dando tudo de si para tentar resolver as questões de prova. Só que pelo outro lado, nós temos o pensamento difuso. O que seria o pensamento difuso? É o relaxamento do seu cérebro. Por isso que as pausas programadas são essenciais durante a sua prova. No momento que você pausa, né? Você levanta, vai lá no banheiro, se alonga, respira, joga uma água no rosto, olha no espelho, fica ali 4, 5 minutinhos relaxando. O seu cérebro, ele está em pensamento difuso, ele está reorganizando as ideias para que ele possa oxigenar, né, ter novos pensamentos, criar novas conexões e voltar, né, para o pensamento focado muito mais bem preparado. Então é muito importante no decorrer da sua prova você fazer no mínimo 2 pausas programadas. E por que eu falo que é programada? Porque a cada 1 hora de realização de prova, né, no estado focado, você vai lá e gasta 5 minutos no banheiro. Não é pra você ficar lá 10, 15, 20, meia hora no banheiro não, tá? É 5 minutinhos pra se alongar, respirar, jogar uma água no rosto, falar no espelho o porquê que você tava ali, né? O porquê que você tá ali, porque você vai fazer a melhor prova da sua vida, conversa com você mesmo, respira e volta para sua prova, tá? Faça 2 pausas programadas. Só essas pausas aí, né, essas programadas aí que eu acabei de falar para vocês, tenho certeza absoluta que vai ser um diferencial na realização da sua prova. 7ª dica: faça sua prova em blocos de matérias. Calma aí que eu vou tentar explicar para você. É muito comum dentro da nossa prova, né, que vão ser 120 questões, que não é de múltipla escolha, é prova objetiva, certo ou errado. A gente pegar uma matéria, por exemplo aí, Seguridade Social, que é a parte específica, né, 70 questões, e a gente fazer ela de cabo a rabo, né, do começo ao fim. E isso não é tão produtivo no decorrer da nossa prova. O interessante é, por exemplo, você pegar 7, 8, até 10 questões de Seguridade Social, matou aquelas questões, vai para raciocínio lógico, resolve ali 2, 3, sai dali, vai para língua portuguesa, resolve 3, 4, 5, sai dali, vai para informática. Então você vai fazendo, né, realizando a sua prova em blocos de matérias. Então esse tipo de estratégia é muito importante para você ter menos desgaste do seu cérebro durante a prova. Então, além de eu pegar, por exemplo, Seguridade Social e matar ela de cabo a rabo, né, tentar gastar todos os meus neurônios, minha energia, minha parte mental, minha parte física, tentando responder todas de uma vez só, eu vou matando elas, né, em blocos. Então, um pouquinho de raciocínio lógico, um pouquinho de ética, de constitucional, de informática, de seguridade, enfim. Então, esse tipo de alternância de matérias, né, na resolução da minha prova é muito eficiente e vai te dar muito mais produtividade no decorrer da prova. 8ª dica ou 8ª estratégia para você poder aplicar nessa prova do INSS, e presta bastante atenção que essa dica é importantíssima, ok? A cada 10 questões, você já vai passar as respostas pro seu gabarito oficial. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. É muito comum a gente resolver as 120 questões para depois, lá no finalzinho da nossa prova, a gente começar a passar todas as respostas pro gabarito. Professor, mas tem algum erro nisso? Não tem erro nenhum, desde que você saiba gerenciar o seu tempo. Se você é um concurseiro, uma concurseira que sabe administrar o seu tempo de prova, não tem problema nenhum de você resolver as 120 questões para depois passar todas as respostas pro gabarito oficial. Agora, se você é aquele tipo de concurseiro que não tem esse tipo de administração de tempo na sua prova, ou se você fica muito preso a uma questão, né, a um enunciado por muito tempo, né, tem muito concurseiro que faz isso, né, fica gastando 10, 15, 20 minutos em uma questão. Para você, essa estratégia é a melhor, tá bom? Então, a cada 10 questões que você for resolvendo e que você tem certeza, você já vai passando as respostas pro gabarito oficial. E eu te garanto que esse tipo de estratégia vai te economizar um estresse enorme lá no final da sua prova. Porque a pior coisa do mundo é o fiscal falar para vocês assim, ó: pessoal, faltam meia hora pra gente encerrar a prova. Aí você olha a sua prova, cara, você não respondeu nem a metade ainda. Aí já bate aquele desespero. Você já fica com medo, entra em choque, fica em pânico. Aí sabe o que acontece?
quando falta ali uns 5 minutinhos, você vai chutando tudo. Você começa a marcar ali no gabarito oficial qualquer resposta. Então, para você eliminar esse tipo de preocupação, a cada 10 questões respondidas que você tem certeza, né, que estão certas, já passa pro gabarito oficial para você não perder tempo, né, para você não ficar naquele desespero no final da sua prova. Se liga agora nessa dica 9. Não perca tempo com questões que você não sabe. Eu vou falar uma verdade pra vocês. O que eu vejo de concurseiro gastando neurônio, gastando energia, gastando principalmente tempo com questões que ele nunca viu na vida, ele não sabe. Ele já sabe que ele não sabe, mas ele tá pensando em tentar resolver uma questão que ele não sabe. Aí ele fica perdendo tempo, fica perdendo energia e sabe o que acontece? Ele é reprovado porque quer responder questões que nunca viu na vida. Deixa eu te contar mais um segredo se ninguém te contou. Só existem 3 tipos de questões. A questão que eu sei, então se eu sei, ponto e acabou. As questões que eu não sei, e essas daqui não adianta, eu posso revirar o que for, o mundo, o universo, eu posso pegar eu de ponta cabeça, me sacudir assim pra ver se sai algum tipo de conhecimento. Se eu não sei, ponto e acabou. E tem as questões que eu estou em dúvida, tá? Se eu estou em dúvida com algumas questões, é porque falta algum detalhe para que eu relembre, né, aquele conteúdo daquela questão. Então as questões que eu sei, eu já mato logo de cara. As questões que eu estou em dúvida, eu marco um coração, eu marco uma flechinha, eu deixo um pontinho lá. Por quê? Porque depois eu vou voltar nela e tentar gastar um pouco mais de energia, né, um pouco mais de massa cefálica para tentar resolver aquela questão. Agora, as questões que eu não sei, eu nunca vi essa disciplina na minha vida, eu nunca vi esse assunto. Tava lá no edital, mas eu não estudei. Não adianta você gastar energia com esse tipo de questão. Então toma muito cuidado com a forma que você está interpretando aquela questão. Se você olhar para ela e ver que você não sabe de jeito nenhum, não gasta energia nela, não gasta tempo, deixa ela paradinha ali pra gente aplicar uma técnica depois. Agora, as questões que você tá em dúvida, marca um coração, marca uma flechinha, parte pra outra matéria, né, outro assunto, e depois que você finalizar aquelas matérias, aí sim você volta justamente nessas questões que você está em dúvida. Faz esse tipo de estratégia, sempre enfatizando que você não, de forma alguma, never, jamais deve gastar o seu tempo e a sua energia com enunciados que você não sabe ou nunca viu na sua vida. E a 10ª e última dica, mas não menos importante, toma muito cuidado com o balanceamento das questões. Presta muita atenção no que eu vou explicar para você. Como regra geral, a Banca Sebrasp, ela cobra 120 questões nas suas provas, ok? Se você olhar os gabaritos, né, de provas anteriores da Sebrasp, você vai ver que tem um balanceamento de questões. Por exemplo, é comum você pegar 60 questões corretas e 60 questões erradas, ou seja, elas estão absolutamente, né, balanceadas. Só que, obviamente, que tem uma variação de 2 para mais, 2 para menos, então não é também incomum você pegar gabaritos, por exemplo, 62 questões erradas e 58 certas. Mas esse tipo de variação de 2 para mais ou 2 para menos no gabarito da Banca Sebrasp é muito comum. Dificilmente você vai pegar, por exemplo, um gabarito com 70 questões erradas e 50 certas. Dá para ver que tem uma discrepância muito grande no gabarito, né, de provas anteriores da Sebrasp. Então dificilmente você vai pegar esse tipo de variação. E você sabendo disso, né, que não existe esse tipo de discrepância nos gabaritos da Banca Sebrasp, aí sim você aplica essa estratégia de balanceamento das questões. Então qual é a minha orientação para você pra gente facilitar as coisas? Quando você pegar sua prova, você vai virar ela, né? Vai estar lá no verso dela e vai passar uma linha. De um lado você coloca certo e do outro lado você coloca errado. E vai fazer a sua prova normalmente. Só que quando você encontrar uma questão certa, você vai lá e marca um pontinho. Quando você achar que uma questão está errada, você vai lá e marca outro pontinho. E vai fazendo as 120 questões. Depois disso, você vai calcular. Então, se você vê uma grande discrepância, tem alguma coisa de errado, ou seja, você não balanceou corretamente. Então, por exemplo, Eduardo, eu fiz aqui, foi resolvendo tal, e teve lá 70 questões erradas e 50 certas. Então, não existe esse tipo de balanceamento. Você vai ter que tirar, provavelmente, dar uma revisada maior, principalmente nas questões erradas. Se tem 70 questões erradas, por exemplo, pode ter certeza que no mínimo aí 10 a 15 ou até mesmo 20 questões pode passar lá pro lado das certas. Aí você vai ter que dar uma boa revisada nesse tipo de questão. Então já coloca uma coisa na sua cabeça. Se no decorrer da prova, né, você for resolvendo ali as questões, você reparou que tem uma discrepância muito grande, né, sem esse tipo de variação que eu acabei de falar para você nesse vídeo, né, de 2 para mais ou 2 para menos,
pode ter certeza absoluta que tem alguma coisa de errado, ok? Ah, professor, mas quantas questões eu tenho que deixar em branco? No máximo, chutando, estourando lá pra cima, de 10 a 12 questões. Professor, mas compensa eu chutar na prova da Sebrasp? Só chuta se você tem algum tipo de padrão. Então, o chute, ele não pode ser aleatório, ele tem que ser estratégico, conforme esse caso aqui, né? Essa estratégia que eu estou passando pra você. Se tem uma discrepância muito grande, obviamente que vale a pena você chutar. Aí não tem como. Você vai ter que redistribuir as questões chutando. Aí não tem pra onde correr. Mas tanto deixar questões em branco como chutar algumas questões tem que ser de forma estratégica. Você não pode deixar a questão em branco à torta e à direita ou chutar qualquer questão à torta e à direita. Tudo tem que ser muito bem estratégico, tá? Porque uma questão, ela pode te colocar dentro ou fora do número de vagas. Então, toma muito cuidado, foco total, atenção total a cada palavra, a cada linha do seu enunciado. Chute ou deixe em branco na última opção. E agora chegou o momento de você participar aqui do nosso canal. Deixa aqui embaixo nos comentários dessas 10 dicas que eu passei nesse vídeo para você. Qual dica você acha mais importante e que você vai aplicar na sua prova de amanhã? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Bem, então eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo com essas 10 dicas poderosas para você poder aplicar na prática na sua prova do INSS, e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, até mais!